Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje, então, eu vou gravar para vocês a aula de História, tá bom? Então, nosso livro 2 de História. Quero que vocês vão aí no capítulo 7, tá bom? E a página 24, eu vou colocar e vou mostrar para vocês, para a gente acompanhar pelo livro, ok? Então, vou compartilhar aí com vocês. Olha aí, muito bem. Então, nós temos aí o nosso capítulo que nós vamos trabalhar, que nós vamos falar agora sobre os rios e as sociedades agrícolas na China e na Índia, ok? E nós temos aí um prato típico, né, com ingredientes do continente asiático. E a gente vai ver que, além desses produtos, muitos outros foram originados lá desse continente asiático, tá? Como, por exemplo, a maçã, o tomate, o feijão, e aí nós temos esse arroz doce, né? Falando, então, de arroz doce, o arroz que veio da China, um dos países aí da África. E também, ter aí em cima, ó, a canela, né? Tem a canela em pó e a canela em pau, como é chamado, que também veio de um outro país asiático, a Índia, ok? E fora outros produtos que vieram até hoje. Mas para a gente saber a origem desses produtos aí, né? Até um prato muito bacana, bonito, deve ser muito saboroso também, ok? Muito bem. Agora, virando a nossa página, nós vamos falar sobre um gigante que fica na Ásia, no continente asiático, que é a China. Faz parte aí do nosso conteúdo, tá, pessoal? Então, a gente vai falar um pouquinho da China, como que tudo aconteceu. Então, a gente sabe que para as primeiras civilizações, e uma delas foi a China, que o rio foi muito importante para elas, que são lá os rios que cortam, né? Aí, ó, você pode observar aí pelo mapa os rios que tem aí nessa parte da China, que é o Rio Amarelo e o Rio Azul, que surgiu há cerca de 9.000 anos, e que eles foram muito importantes para o desenvolvimento da civilização chinesa. E o que acontece? Como que esses rios ajudam nessa agricultura, no desenvolvimento dessas civilizações? Durante o verão, que lá é os meses de junho até agosto, a neve ela derrete das montanhas que ficam ao norte da China. Então, elas escorrem pelas montanhas e elas, então, fazem transbordar esses rios, o Rio Amarelo e o Rio Azul. Então, o que acontece? Com essas cheias, aquelas áreas próximas ao rio, elas se tornam férteis, então favorece a prática da agricultura. E esse foi o motivo desse povo, desses grupos humanos, né, os povos, de começarem, então, a ocupar essas regiões próximas ao rio. Para quê? Para fazer aí as suas plantações, para cultivar principalmente aí algumas frutas, verduras e também cereais. Opa, apertei aqui um pouquinho. Muito bem. O que aconteceu então? E conforme eles iam fazendo essas plantações nessas terras muito férteis, começou então a ter um aumento desses grupos humanos. Então começou a ocupar muito mais essas regiões. Isso fez com que os povoados então se expandissem, crescessem. E com o tempo foi se tornando cidades. E essas cidades passou a ter um governante, que era chamado então de imperador. E nesse processo de ter o imperador, nessa sociedade chinesa, o governo ele passava de geração para geração. E isso eles deram o nome de dinastia. Tá? Então, se, por exemplo, morresse o imperador naquele momento, então alguém da família tomaria o lugar dele, seria o novo imperador. Isso então foi chamado de dinastia. Foi trocando, né, de governante conforme o tempo, sempre pessoas da família. Muito bem. Aqui na civilização do arroz, que é um dos pratos hoje muito conhecido em várias partes do mundo, se originou, então, na China. Então, 1 a cada 3 pessoas do mundo se alimenta do arroz. E eles são consumidos pelos chineses há milhares de anos. Então, o que acontece? Para cultivar o arroz, eles tiveram uma observação, foi uma prática interessante que eles descobriram, que o arroz
ele se desenvolvia melhor nessas áreas que estavam alagadas, como a gente vê aí na imagem. O arroz se desenvolvia mais rápido, então produzia-se muito mais naquele momento. Tá? E com o tempo eles foram desenvolvendo outras técnicas, tá? Para que esse grão aí então, desenvolvesse melhor, com maiores quantidades. E o arroz, em uma época na China, ele serviu até como moeda de troca, né? Lembra que nós já falamos sobre troca, trocar um produto por outro? Ele também já foi usado lá na China como uma moeda de troca. E durante as primeiras dinastias, era interessante, porque o arroz, ele era reservado, ele só era, digamos assim, consumido por pessoas ricas da sociedade. E com o tempo, com as grandes técnicas que foram sendo desenvolvidas, então, em grande escala começaram a ser produzido, então, o arroz passou a ser consumido por todos os chineses, não mais só aquelas pessoas ricas, ok? E aí nós vemos na imagem agricultores colhendo arroz numa área alagada, ok? Lá na China. Muito bem, agora vocês viram a página, por favor. Agora nós vamos falar sobre os saberes da China antiga. Essa civilização também nos apresentou e ela é responsável por diversos conhecimentos. Uma delas, que vai influencia até os dias de hoje, foram os primeiros tipos de escrita, há 4.000 anos atrás, pelos chineses. E eles eram compostos por várias ideias. Eles usavam objetos de cerâmica e até ossos de animais para escrever. Só depois de algum tempo foi inventado aí os papéis, né? Eles escreviam em papéis que eram fabricados com as cascas das árvores. Tem aí um desenho, que é um pedaço de osso, que tem uma pequena escrita chinesa. Uma outra técnica também chinesa, que é uma descoberta médica, é a acupuntura, que é uma espécie de pequenas agulhas inseridas em partes do corpo para diminuir a dor das pessoas. Isso é uma técnica chinesa. Uma outra delas, a invenção, foi a invenção do tecido, só que era um tecido diferente, não era aquele de algodão. Foi um tecido que era muito mais leve e macio, que deram o nome de seda. Então, a seda ela era produzida por casulos de lagarta, que é também o bicho da seda. Então, por muito tempo, essas técnicas de fabricação, elas foram guardadas pelos chineses, né? Já que era uma técnica deles, então somente eles sabiam, eles não espalharam essa técnica para outros povos, ou outros países, ou de outros continentes. Era uma técnica só deles. Então, eles produziam para quê? Para poder vender. E eram vendidos para outros lugares, inclusive para fora da própria Ásia, né? Para os europeus e para os africanos também, ou seja, no continente europeu e no continente africano. Eram vendidos, né? As pessoas, né, comercializavam, então compravam deles e levavam para vender no mercado europeu e também africano. Ok? Então, com toda essa explicação, vocês façam novamente a leitura, porque eu fiz aí um resumo para vocês. Esse vídeo você pode assistir ele várias vezes e vai ajudar você a responder a página 29, ok? Então, vocês vão fazer a leitura, tem aí a questão 1 e 2, vocês respondam. Eu já expliquei várias coisas, mas vocês retomam o texto para colocar aquelas respostas bem completas. E no Construindo Juntos, vocês irão fazer uma pesquisa, tá? Tá aqui, ó, Construindo Juntos. Vocês irão fazer uma pesquisa sobre o saber. Olha, vou ler para vocês como está aqui. Pesquise um saber que foi desenvolvido na China antiga. Você vai escrever um pequeno texto sobre ele, né, sobre o que você pesquisou, e depois na nossa aula, próxima aula, quinta-feira, eu quero ver o texto que vocês produziram aí, eu quero saber que descobertas vocês fizeram. E para isso, eu vou passar para vocês agora um link que vocês também podem acessar, tá bom? Então, deixa eu tirar essa parte aqui, só um momentinho. Muito bem, voltamos agora. Eu vou passar agora para vocês esse link aqui, ó, que eu vou compartilhar com vocês. Tá? Então, para conhecer algumas invenções chinesas que ganharam o mundo, acesse esse link aqui, ó, tá? qr.portalsas.com.br/,
1K, Z maiúsculo, L minúsculo, tá bom? Vocês acessam, vocês vão descobrir lá mais de 20 descobertas. Isso pode ajudar vocês a fazer essa pesquisa e você fazer aqui o seu texto, tá bom? Ok? Muito bom. Agora, voltando. Então, pessoal, essa atividade é para quinta-feira, tá? Então, vou retomar aqui com vocês. É da página 24 até a página 29. Então, na próxima aula de história, eu somente farei a correção com vocês, tá? Porque eu já fiz aqui a explicação, vocês releiam novamente para melhorar o entendimento de vocês e respondam aí as atividades, ok? Então, retomando, da página 24 até a página 29. Não deixe de fazer as atividades. Capricha em letra maiúscula, ponto final, daquela maneira como a gente sempre vem conversando, tá bom? Então, boa atividade para vocês e até na quinta-feira a gente retoma com esse conteúdo. Ok, pessoal? Tchau, tchau. Até mais.